Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente dessa Comissão de Meio Ambiente, deputado Noraldino Júnior. Em nome dele, todos os deputados aqui presentes, deputada Leninha, Arlen Santiago, Celis Laviola, José Reis, Carlos Pimenta, deputado federal Pinheirinho, Vigílio Guimarães, Tito Torres, também aqueles que estão remoto. Em nome do deputado Gil Pereira, cumprimento a todos. Vou fazer uma breve explanação aqui do empreendimento e o status atual dele na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na sequência, eu estou acompanhada da subsecretária Ana Mota, da Carla, nossa diretora técnica da Superintendência de Projetos Prioritários, área responsável pela análise do empreendimento, presidente da FEAM, Renato, aqui presente, e assessoria Thais, que, na sequência, ficarão à disposição para detalhamento técnico das informações aqui inicialmente prestadas. Por favor. Pode passar? Eu que passo? Bem, como já abordado pelo presidente da comissão, deputado Noraldino Júnior, no início da sua exposição, trata-se de um empreendimento minerário que requer, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, licença prévia para as atividades aí apresentadas. Lavra, céu aberto, unidade de tratamento de minério, barragem para contenção de resíduos ou rejeito de mineração e barragem de acumulação de água, também, como já mencionado pelo deputado Gil Pereira. O empreendimento ele se enquadra, conforme a deliberação normativa do nosso Conselho de Política Ambiental, como empreendimento de grande porte, potencial poluidor, classe 6. Dessa forma, ele é instruído por estudo de impacto ambiental. Por favor. Aqui a localização do empreendimento, as cidades que ele abrange. Por favor. Bem, trazendo um pouco o histórico desse processo, também já mencionado, em 2017 houve a formalização de um processo de regularização no IBAMA, estrutura do complexo minerário, o mineroduto e a barragem do Rio Vacaria. Em janeiro de 2019, a formalização do processo de regularização aqui na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dessas atividades aqui colocadas. Por favor. Bem, na sequência, houve a proposição de uma ação civil pública do Ministério Público questionando o fracionamento da regularização do empreendimento, qual seja a lavra de competência originária do Estado e o mineroduto de competência originária do IBAMA, porque passa em dois estados, o Estado de Minas Gerais e o Estado da Bahia. O mineroduto, ele finaliza, ele tem o seu destino final, o Porto de Ilhéus, no Estado da Bahia. Bem, houve uma decisão judicial, então, de que um único órgão deveria fazer o licenciamento ambiental dos dois empreendimentos, a atividade de mineração e o transporte do minério pela forma proposta pela empresa Mineroduto. Por favor. Bem, dessa forma, nós celebramos, em abril desse ano, um acordo de cooperação técnica com o IBAMA para a delegação de competências do IBAMA ao Estado de Minas Gerais para o licenciamento dos dois empreendimentos. Então, hoje é responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por delegação do IBAMA, a análise do processo de licenciamento ambiental dos dois empreendimentos. Volto a dizer, a atividade de mineração, propriamente dita, e o transporte do minério através do mineroduto. Por favor. Qual que é a situação atual do processo? Então, a análise técnica do processo ela foi retomada em abril desse ano, após essas definições sobre competência e delegações que foram necessárias. Embora a análise inicial possa ser já realizada, porque nós temos a formalização já do processo de licenciamento da mina, nós aguardamos ainda, inclusive em função da orientação do processo judicial de que a análise deveria ser feita em conjunto, o protocolo do processo de licenciamento do mineroduto.
A equipe tem feito avaliações prévias, mas a avaliação final será feita a partir do protocolo do mineroduto, que, segundo a informação que a empresa passou à equipe, deverá ocorrer em novembro desse ano. Bem, após a análise técnica, será realizada a vistoria, caso necessário, pedido de informações complementares. Por favor. Bem, um ponto importante também já mencionado pela deputada Leninha é a presença de comunidades tradicionais nessa região. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, aqui representada, com o apoio da SEMAD, fará as oitivas, conforme previsto na OIT 169, para avaliação de potenciais impactos previstos. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social depois pode se manifestar sobre isso. Nós estamos, nesse momento, discutindo a forma de realização, mas ainda sem previsão para que ela seja realizada. Bem, além disso, considerando o requerimento de audiência pública dentro do prazo e as condições estabelecidas nas normas, a SEMAD vai realizar a audiência pública. A gente fez recentemente, pode passar, por favor, uma consulta. Essa parte da apresentação foi tirada, mas pode voltar que eu vou falar sobre ela. A gente fez recentemente uma consulta à Advocacia Geral do Estado, porque, normalmente, seria uma audiência pública por empreendimento. Mas, como é uma orientação, inclusive, da ação civil pública, que as análises sejam feitas em conjuntas dos dois empreendimentos, a gente fez uma consulta recente à Advocacia Geral do Estado para que eles nos respondam se a gente possa, de fato, fazer uma audiência pública para os dois empreendimentos, entendendo que são empreendimentos complementares. Além disso, estamos também discutindo com a Advocacia Geral do Estado a forma de cooperação a ser estabelecida com o Estado da Bahia, uma vez que parte do mineroduto está no Estado da Bahia e, muito provavelmente, nós faremos uma análise em articulação com o órgão ambiental da Bahia, apesar da competência ser já delegada ao Estado de Minas Gerais. Mas, como um outro Estado, espera-se essa articulação para que a gente tenha um bom resultado da análise técnica com a visão também daquele Estado sob o processo de licenciamento. Por favor. Bem, então, esses são as nossas observações iniciais. Como eu disse, nós só temos protocolado ainda um processo de licenciamento, por isso não temos, nesse momento, como aprofundar tecnicamente nas avaliações de impacto ambiental trazidas pelos estudos ambientais, mas, deputado Noraldino, permanecemos à disposição desta comissão no momento oportuno, quando da formalização de todo o processo de licenciamento, inclusive do mineroduto, para um debate técnico mais aprofundado sobre o tema. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Marília Carvalho de Mello, pelas suas considerações iniciais. Agradecemos aqui imensamente a sua participação nessa audiência, acompanhada de sua assessora Thaís, que a gente também agradece aqui a participação, junto com os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E, quando a secretária se ausentar, estará presente aqui a Ana Carolina, representando a secretaria. Passo agora as palavras para os deputados presentes. Inicialmente aqui, passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta, que terá 3 minutos para as suas considerações iniciais. Após cada deputado estadual fazer a sua manifestação, nós passaremos as palavras para os deputados federais que tiverem interesse de se manifestar e, logo após, colocaremos aqui a apresentação do empreendimento pela empresa e depois passaremos a palavra para os convidados. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu vou tentar me ater dentro dos 3 minutos. Eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar a secretária Marília pela apresentação, os representantes da empresa que estão aqui presentes, deputado Pinheirinho. Bom, na verdade mesmo, esta é uma iniciativa muito importante, talvez a primeira em caráter oficial, com a presença da secretária de Estado,
debatendo esse empreendimento, que é um empreendimento fundamental, um empreendimento muito bom, um empreendimento muito grande, e que vai mudar toda a história daquela região. É uma empresa que vai explorar o minério do ferro. Ela foi apresentada isso alguns anos atrás, de uma maneira muito assodada naquele local. O próprio deputado Gil Pereira estava falando, primeiro aventou a possibilidade de se retirar a água da barragem de Irapé, e a gente sabe que vai ser um volume enorme de água que vai ser utilizada, porque ela vai empurrar milhões de toneladas de minério de ferro do norte de Minas até o porto de Ilhéus. E essa água ela não retorna. Ela vai cair, vai se apurar o minério e a água vai ficar por lá mesmo. E é o bem mais precioso que nós temos, é essa água. Posteriormente, foi apresentado também a possibilidade de construção de uma barragem do Rio Vacarias. Uma barragem que já tinha sido projetada, um empreendimento muito interessante, e pelas informações que eu tenho, apenas 25% da água utilizada nessa barragem ela vai ser utilizada no mineroduto. O restante dessa água vai ser utilizado para abastecimento local, loco-regional, e para empreendimentos de assentamento de pessoas que vão plantar. Nós vamos precisar muito de fazer plantações, e me parece que é de mandioca, porque precisa dessa estrutura da mandioca, do amido, para poder fazer, empurrar essa água para frente. Então, você vê os vários aspectos socioeconômicos desse projeto. A Leninha, com muita propriedade, citou a questão das pessoas que estão em torno. Isso tem que ser levado em consideração, precisa ser levado em consideração. Então, eu entendo que nós não podemos, de imediato, condenar um projeto dessa natureza. O minério do ferro está ali, é uma região que precisa de investimentos, mas com esses cuidados. Então, eu acho que essa questão da barragem, ela tem que ser apresentada. Parece que quando apresentaram o projeto não tinha a barragem. Ah, mas e a barragem? Não. Então, nós queremos o preto no branco. Quais são os projetos? Você não pode fazer um projeto de mineração, montar o acampamento, montar o local onde você vai extrair o minério do ferro, vai ter um rejeito muito grande, né? Nós sabemos que em Minas Gerais você não pode fazer esse rejeito a montante mais, foi proibido devido a esses desastres. Então, eu acho que essas informações elas têm que chegar. Eu torço para que o empreendimento possa se concretizar, mas eu torço também para que haja responsabilidade, para que haja clareza, transparência, né? Ao lado do projeto de construção dessa grande empreendimento, nós temos que também ver e ter certeza da construção da barragem, né? Esse mineroduto, nós queremos saber quais são os impactos que isso possa causar, porque nós estamos tratando, de um lado, de uma economia, mas do outro lado, da sobrevivência do norte de Minas, e a coisa mais importante que nós temos na região é a água. E nós não podemos perder esse volume enorme de águas que vai para frente, sem garantias de abastecimento local, sem garantias, né, de que nós vamos ter água em abundância. Então, presidente, eu agradeço e vamos ver aí, assistir com calma, e espero que outros debates possam ocorrer, porque eu quero estar absolutamente convencido de que eu vou aplaudir mesmo esse empreendimento, porque ele é importante para nós, mas é importante também ter esses cuidados. Muito obrigado. Muito obrigado pelas considerações iniciais, deputado Carlos Pimenta. Eu passo a palavra agora ao deputado Virgílio Guimarães. Senhores presidente, deputado Naraldino, deputada Leninha, senhores deputados, senhoras deputadas. Há cerca de 70 anos atrás, o governador de nosso estado, o futuro presidente Juscelino Kubitschek, lançou alguns projetos tidos como faraônicos,
e absurdos. Exemplo, Minas, que já tinha descoberto enormes jazidas de minério, mineração. Isso aí não é para fazer aqui. Nós não temos energia. Mas ele teve coragem de lançar um enorme projeto de siderurgia eletrointensivo. Eletrointensivo, num estado que faltava energia elétrica. Um projeto tão robusto que gastaria quase a totalidade da energia elétrica produzida em Minas Gerais. Que absurdo! Que absurdo! Para ser inaugurado em 1954. Aliás, num desventurado agosto de 54, foi a última visita de Vargas a Minas Gerais. A última alegria que teve na inauguração da Manesma. Mas para viabilizar a Manesma, ele inaugurou antes a CEMIG, em maio de 1952, que triplicou, já na inauguração, a capacidade de geração de energia elétrica em Minas Gerais. Ou seja, no resultado, abasteceu a Manesma e o que sobrou duplicou a capacidade de geração e de consumo de energia elétrica no Estado. Foi um erro? Foi um erro do governador do Estado ter tido a coragem de enfrentar a falta de energia, de ficar exportando minério a vida inteira? Ou ele teve a coragem de dizer, falta energia, vamos criar energia e não vamos pôr o pé no freio do desenvolvimento mineiro nem do desenvolvimento nacional? Estamos diante de um dilema muito semelhante. Nós vivemos na região norte de Minas, onde falta água disponível. Água disponível. Existe água em diversas fontes. Diversas fontes. Tem água das chuvas, água em lençol freático, água em rios, água mal conservada, mal utilizada. E para fazer um empreendimento que venha solucionar e não agravar, solucionar, da mesma forma que o empreendimento eletrointensivo foi uma pedra de toque para dar recursos, para viabilizar a criação da cidade industrial, que foi criada por causa da Manesma, para criar consumo de energia, para pagar a conta da criação da CEMIG. Nós teremos também que ter uma empresa capaz de gerar recursos para pagar a conservação da água que existe no norte de Minas. Aquela água de lá, ela flui todos os anos para o Oceano Atlântico. Se nós conservarmos essa água e tivermos recursos para pagar essa conservação, pela criação de represas, se nós tivermos recursos para conter essa água e fazer com que ela flua de uma maneira programada por via de um mineroduto, nós estamos mandando ela inexoravelmente para o mesmo lugar de sempre, mas criando economia e viabilidade econômica para Minas Gerais. Se eu tivesse de escolher aqui, a meu bel prazer, qual seria a tecnologia, a rota de processo, eu escolheria a água, porque ela falta água. É preciso conservar água, é preciso ter água, é preciso gerar água disponível. Não é uma ferrovia que vai gerar água. Ela vai consumir água e consumir mata, e consumir reservas de Mata Atlântica. Acabou meu tempo. Eu queria encerrar dizendo... Pode concluir, presidente. Vou encerrar dizendo o seguinte, mas só para encerrar, que é importante. Ninguém gosta de guerra, ninguém gosta de pandemia. São tragédias, mas ambas são muito importantes para a criação de novas tecnologias. Todas as guerras, todas as pandemias, inclusive a nossa, impulsionam de uma forma impressionante a tecnologia e a ciência. O mesmo acontece nos grandes desafios de tecnologia. O mesmo acontece. É diante da tragédia de Brumadinho e de Mariana que há um desenvolvimento extraordinário na tecnologia da exploração mineral.
Essa é a realidade. Esse empreendimento vem no rastro das tragédias, dos crimes, vem no rastro daquilo que já aconteceu e que vai gerar segurança, água e bem-estar, sobretudo, porque além das compensações, das reparações que têm que ser feitas, nós teremos, Lenia, que cobrar as compensações ambientais, sociais e econômicas para os quilombolas, para os gerazeiros, para os fazendeiros e todas as populações pobres daquela região. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pelas contribuições. Eu passo a palavra agora ao deputado Zé Reis para as suas considerações iniciais. Logo após, teremos o deputado Pinheirinho, deputado Patrus Ananias e deputado Padre João. Com a palavra, deputado Zé Reis. Senhor presidente, da quem parabenizo, juntamente com os autores dos requerimentos, deputado Gil Pereira e deputada Leninha, vou trazer à pauta um tema tão importante, tema do sertão, um tema de tamanha relevância. Quero cumprimentar toda a mesa, a bancada de deputados federais, na pessoa do nosso deputado Pinheirinho, cumprimentar nosso sertanejo aqui, Carlos Pimenta, e da mesma forma toda a equipe da secretária Marília, que aqui se encontra. Secretária Marília, diga-se de passagem, um achado no governo Romeu Zema. Quero aqui, após a fala do professor Virgílio, trazer o testemunho, trazer a prova da importância para o sertão, para o norte de Minas, desse empreendimento. Norte de Minas, que até pouco tempo se vendia miséria, se vendia desgraça, se vendia a região dos coitadinhos. E agora, com o governo Zema, um governo sério, um governo transparente, um governo eficiente, trazendo Minas Gerais para o Brasil, trazendo Minas Gerais para o mundo. E aí a importância do tamanho do empreendimento. Nós que temos uma limitação de chuva, chove relativamente bem, porém concentrado em poucos meses do ano, e daí a importância do empreendimento com tecnologia, com barramento, armazenamento dessa água para irrigação, armazenando essa água para fortalecer todo o lençol freático, e aqui abraçando todos os prefeitos daquela região, na pessoa do meu amigo Nilcinho, presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, prefeito de Padre Carvalho, contando sempre com esse deputado, sempre com o nosso trabalho do nosso gabinete. Portanto, presidente Honoraldino, parabéns por trazer à baila na capital do Estado um tema tão relevante. Conte com o nosso trabalho, conte com o nosso dedicação ao tema, para que outros empreendimentos como esse possam chegar no nosso sertão, possam chegar no norte de Minas, que está, historicamente, pagando diversas promessas de Juscelino, mais de 70 anos, como investimentos nas nossas infraestruturas de rodovias, anéis rodoviários e sucessivamente. Parabéns a toda a comissão, parabéns a toda a equipe da secretária Marília. Um abraço. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Pinheirinho. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade, cumprimentar o presidente da comissão, deputado Noraldino, querido amigo. Em nome do deputado Noraldino, eu quero estender meus cumprimentos a todos os deputados estaduais. Quero saudar a nossa subsecretária Ana, em nome dela eu cumprimento o governo do Estado, e parabenizar a deputada Leninha e o deputado Gil Pereira por trazerem essa discussão para a Assembleia. É uma discussão muito importante para o nosso Estado de Minas Gerais. Eu comecei a participar dessa discussão a pedido dos prefeitos da região, de onde terá o empreendimento, que é Grão-Mogol, Padre Carvalho, Cristália e Salinas, onde eu quero aproveitar também para cumprimentar, que está acompanhando aí virtualmente, o doutor Diego, prefeito de Grão-Mogol, Nilcinho, prefeito de Padre Carvalho, e quero trazer o sentimento de uma grande parte da comunidade daquela região também, que quer ver o empreendimento acontecer.
vai ser um empreendimento que será um divisor de águas para aquela população no norte de Minas Gerais. Todos nós sabemos das dificuldades que ali são encontradas, da falta de emprego, renda para toda aquela população. E a partir do momento que começarmos a implantação, nós vamos ter a oportunidade de ver ali mais de 6 mil empregos gerados. Durante a operação, serão mais de 1.000 empregos gerados diretamente, fora as oportunidades que serão criadas por toda a região, como, por exemplo, a produção da mandioca. Haverá uma demanda muito grande da fécula de mandioca. Então, todos que quiserem produzir, desde o pequeno produtor até os que têm maior capacidade de produção, o que for produzido de mandioca poderá ser comercializado para a exportação do minério. Então, vai ser um rol de oportunidades imensas para aquela população que hoje carece de desenvolvimento, de emprego e de renda. E no nosso estado de Minas Gerais, a gente sabe muito bem que nas cidades onde acontece a mineração, nós temos grandes impactos positivos também em favor da população. Infelizmente, tivemos 2 tragédias, crimes, né, que foi Mariana e Brumadinho, mas que as medidas já estão sendo tomadas. Tenho confiança, principalmente no Poder Judiciário, no Ministério Público, que não sairão impunes, como não saíram no caso da Vale. Já tivemos o acordo celebrado com o governo do Estado. A discussão do acordo de Mariana também agora foi retomada. Em breve teremos aí uma notícia de como finalizará este acordo. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia em Mariana e em Brumadinho. Mas agora, nesse caso, nós teremos uma nova tecnologia. E eu tenho confiança de que a Secretaria de Meio Ambiente, o Governo do Estado, com todos esses aprendizados de Mariana e Brumadinho, nós vamos ter um licenciamento que vai ocorrer de acordo com a lei, de forma segura, e que o empreendimento possa acontecer trazendo sustentabilidade, o máximo de preservação ao meio ambiente possível e também garantindo emprego e renda para a região, que é o que a população quer. Porque também nós temos que saber qual é a vontade daquela população. E hoje, tanto os prefeitos de Cristália, Grão-Mogol, Padre Carvalho, Salina, que podem responder por uma boa parte da população, estão a favor, sabem da importância e me pediram que eu trouxesse essa mensagem de apoio a esse projeto, que é muito importante para toda a região. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade e que a gente possa ter aí um bom debate. Muito obrigado, deputado Pinheirinho, pelas contribuições. Eu passo a palavra agora ao deputado federal Patrus Ananias de Souza. Com a palavra, deputado Patrus Ananias. Consegui abrir aqui. Presidente, saudações, deputado Noraldino. Na sua pessoa, quero saudar todos os deputados estaduais presentes, a nossa querida companheira deputada Leninha, os colegas deputados federais, saudar todas as demais pessoas presentes, a secretária de Meio Ambiente. Algumas ponderações, presidente, como norte mineiro, filho da região, nascido, criado em Bocaiúva, na região das secas. Nós todos defendemos o desenvolvimento. Eu não sou contra a exploração racional das riquezas do nosso Estado e do nosso país. Mas penso que algumas questões devem ser consideradas nesse momento. Primeiro, nós continuamos exportando minério, continuamos exportando matéria-prima, continuamos sendo um país de economia dependente. Por que não discutirmos como agregar valor e como transformar o minério em fator também de desenvolvimento nacional? Essa é a primeira questão a ser colocada. A segunda questão é a questão dos valores. Nós queremos o desenvolvimento econômico, mas existem valores que se sobrepõem. E aí, fundamentalmente, a vida. Eu penso que nós nos organizamos em sociedade para preservarmos a vida. E a vida humana não é uma abstração. A vida humana pressupõe, por exemplo, a biodiversidade, os recursos naturais, os ecossistemas, pressupõe as fontes da vida e pressupõe a água. Este bem cada vez mais escasso e cada vez mais necessário ao desenvolvimento, ao bem viver, ao bem-estar das pessoas, das famílias, das comunidades. Então, fundamental que eu penso é nós preservarmos também, conciliarmos o desenvolvimento com a preservação dos nossos recursos naturais, da questão ambiental.
Eu concluo, então, presidente, colocando o seguinte: por tudo que eu ouvi atentamente todas as intervenções, estou aqui sintonizado desde o princípio, falou-se muito em responsabilidade, transparência. Então, eu penso que o fundamental para um projeto como esse, que tem implicações sociais, que tem gravíssimas implicações ambientais, incidindo na questão da água, fala aí da criação de um reservatório, mas são intenções. Então, eu penso que o caminho fundamental é a participação popular. Um projeto como esse deve abrir espaço para que as pessoas, as entidades, os movimentos sociais presentes na região, as igrejas, as escolas, as universidades, os movimentos de jovens, que todos tenham espaço para discutir o projeto, conhecer efetivamente o projeto, debatê-lo e depois acompanhar a sua implementação. Porque nós vivemos experiências trágicas. Nós não podemos esquecer as tragédias criminosas do ponto de vista humano, social e ambiental, de Mariana e de Brumadinho, e as ameaças que param ainda em Minas Gerais e outros cantos do Brasil, de riscos de rupturas de barragens e outros comprometimentos. Então, para nós conciliarmos as exigências do desenvolvimento na perspectiva da soberania nacional, na perspectiva de um projeto nacional, eu penso que é fundamental, sobretudo, ponto de partida, a participação efetiva da sociedade, dos seus setores, a participação aberta, democrática. Essa é a nossa ponderação e é em torno desses objetivos que o nosso mandato como deputado federal, representando com muito orgulho também o nosso sertão de Minas, do semiárido, é com essas questões que o nosso mandato está comprometido. Reitero aqui o abraço fraterno, afetuoso a todas as pessoas presentes, especialmente a deputada Leninha, que tornou possível a nossa presença e participação neste evento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Patroso Ananias, pelas contribuições. E sabe que essa comissão está sempre aberta para recebê-los. Para nós é uma grande honra estar com vossas excelências participando das audiências públicas dessa comissão. Com a palavra agora o deputado federal, deputado Padre João, para suas considerações iniciais. Presidente, deputado Noraldinho Júnior, pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os colegas deputados e deputadas, mas também a saudação ao deputado Gil Pereira e à grande companheira, a deputada Leninha, autores do requerimento. Saúdo na pessoa do companheiro Patroso e demais colegas, deputados federais, e permita na pessoa também do Orlando e do Nenzão, né, daí cumprimentar todos os geraizeiros, na pessoa da Ana Cláudia, eu cumprimento todos os defensores de direito, seguradores de direito, que essa presença, de fato, na vida das comunidades, saudação a cada um. Então, presidente, Vossa Excelência me conhece e sabe, olha, eu desde 85 eu fui para Mariana, então eu conheço bem toda a atividade minerária do Estado. Morei 9 anos em Mariana, depois fui para Ouro Branco, onde depois acompanhar de perto atividades também, tanto em Ouro Branco, Congonhas, instalação em Jeceaba. Então a gente vem acompanhando. E, infelizmente, às vezes passa dentro de um grande empreendimento só os ganhos, que vai gerar emprego. Vai gerar emprego para quem? Relativiza muito os danos ambientais e sociais, danos em relação à saúde, em relação à educação, são uma série de impactos. Olha, eu conheço bem também o norte de Minas, conheço bem Jequitinhonha, região do Alto Rio Pardo, conheço as comunidades rurais, não conheço prefeitura, o gabinete, com todo respeito aos prefeitos, só o gabinete, o prefeito, a gente conhece as comunidades rurais, sabe dos desafios dessas comunidades, do sonho, da resistência dessas comunidades. Comunidades que foram, muitas até dizimadas, com a monocultura do eucalipto, um desrespeito enorme à cultura
e a Mãe Terra, e a toda a biodiversidade. E agora mais um grande empreendimento levando ilusão. É ilusão, porque não garante. Nosso povo precisa de água, nós precisamos de barraginhas. Olha, só na barragem de Rejeito, quase 2.600 hectares. 2.600 hectares. É uma coisa absurda. Dá mais de 100 barragens da Vale em Brumadinho. Muito risco para a população. A questão da água. Nosso povo tem direito ao acesso à água, que tem sido negado. Na verdade, tirado. Com a monocultura do eucalipto, retirou, rebaixou o lençol freático. E onde tem as barraginhas, presidente? Aqui faço o desafio da gente construir milhões de barraginhas, seja das bolsas de contenção nas beiras das estradas, garantindo estradas com bom tráfego, e ainda a perenização de nascentes, o cuidado de nascentes. Então, nosso povo é um povo trabalhador, todos os geraizeiros, mas precisa de condições de trabalho, que tem sido negado. Então, garantir emprego e renda é garantir o acesso à água. Nosso povo vai produzir, vai ter acesso ao alimento. Então, não é um grande empreendimento, é levar ilusão, enganação e sofrimento. Sofrimento para o nosso povo. E vai ser um inchaço. Os prefeitos que estão enganados, os prefeitos que defendem esse projeto. Estão totalmente equivocados. Porque só na área de saúde eles vão ter um impacto violento. Na área de saúde, educação, da assistência social, vão ter um rombo e não vão conseguir atender, né? Então, é nesse sentido que eu quero aqui ponderar, acho que exige, né, deputada Leninha, Ana Cláudia, muitas audiências públicas, muitas audiências, ouvir o povo. Então, para a gente esmiuçar de fato os estudos de impactos ambientais, o EARIMA e o próprio relatório. Coloco aqui, presidente Noraldi, à disposição, e das comunidades, viu, Orlando, Renzão, da gente detalhar todo o EARIMA, porque o nosso povo não pode ser enganado, não pode ser massacrado com um grande empreendimento que não gera dinheiro. Como aqui já foi colocado, eu encerro. Olha, a gente teria que rever. Mas por que você não faz? É deputado federal. Felizmente, a correlação de forças não consegue reverter esse absurdo, ainda que a lei Candir, né, que tem isenção, gera riqueza, então é lá na China, vai gerar emprego lá na China, menos emprego no norte de Minas, né, vai gerar emprego lá porque vai agregar valor, lá e deixando grande impacto em relação à água, a questão social, questão ambiental e miséria, e buraco. Vamos visitar Itabira, a gente tem que fazer uma diligência em alguns municípios onde prevalece ainda a atividade minerária, dos danos. Eu encerro dizendo, olha, o crime que a Vale cometeu em Mariana, 5 anos, já vai para 6 anos, não construiu a nova Bento Rodrigues até hoje. Uma empresa do porte da Vale não construir a nova Bento Rodrigues é um grande desrespeito ao povo atingido, mas é um desrespeito a todos nós. É um desrespeito ao Ministério Público, ao Judiciário, né? E é nesse sentido de que, infelizmente, a mineração eles não tem coração. Não tem. Um grande desrespeito, como também o crime que a Vale cometeu em Brumadinho. Então, fique aqui o nosso compromisso de estar acompanhando de perto esse empreendimento, junto com o povo, de que na resistência, nosso povo, tendo oportunidade, tem como ampliar a diversificação das atividades econômicas, garantindo qualidade de vida, né, para todos os seus familiares. Muito obrigado, desculpa, vou exceder aqui um pouco. Muito obrigado, deputado Padre João. Agradeço pela participação nesta comissão e reitero aqui o compromisso dessa comissão de estar aberta aos importantes debates e, assim necessário, voltar a debater em ocasião oportuna esse empreendimento. Eu convido agora a senhora Gisele Toqueto, representante da SAM Mineração, para realizar a sua apresentação do projeto da empresa no norte de Minas.